Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Vamos baixar as nossas cabeças, vamos estar assim, já agradecido diante do Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, aqui em nossa casa. A irmã Diva louvou um hino que nos faz recitar que o homem não pode falhar. Não queira falhar. Não queira. Em nenhuma situação de sua vida, não deseje falhar. Este é o título da nossa reflexão. Nada acontece se você deseja em seu coração não falhar. Não deseje no momento, ou como se diz aí, na hora H, naquilo que está para acontecer, naquele momento, é que você precisa estar preparado, preparada. Não falhe. Amém? Baixemos as nossas cabeças. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa maravilhosa noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua, ó Deus, derramando esta graça insondável sobre nossas vidas. Fala no nosso mais íntimo de nossas vidas, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, sem que a Tua obra seja completa. Completa em nossas vidas, ó Deus, a Tua obra. E te pedimos, ó Pai, nesta noite, não nos deixa, ó Deus, falhar. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nada acontece quando não queremos falhar. Nada acontece. Ninguém lhe toca, ninguém lhe fere. E a palavra de Deus diz aqui claramente em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, até o versículo 9, 10, você pode fazer essa leitura acompanhando aí na sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, por favor, que as pessoas possam aí ajudar, compartilhando com a sua Bíblia. Em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, podemos ler assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre para toda parte o morrer do Senhor Jesus, o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Assim é aquele que não deseja falhar, traz sobre sua vida as marcas do Senhor, perseguidos muitas vezes, mas não desamparados. Temos um Deus conosco. E isso nos faz continuar a nossa caminhada. Muitas vezes somos desamparados, mas temos um Deus conosco. Somos muitas vezes esquecidos, mas temos um Deus que lembra de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele escreve muito bem aqui em 2 Coríntios 4, e ele diz: em tudo somos atribulados, em tudo, versículo 8, mas não angustiado. Ficamos às vezes fora de si, perplexo, mas nunca desanimado, porque nós não estamos sozinhos. Em outras palavras, as coisas acontecerão nas nossas vidas, mas devemos perceber que nada acontece se permanecermos desejando não falhar. Se você deseja em seu coração não falhar, você será mais do que vencedor. Em Daniel, encontramos uma história de 3 homens
que desejaram no seu coração, cada um no seu coração, não falhar. E quando nós desejamos não falhar, você pode ficar certo, você também não será desapontado. Deus estará presente com você. As coisas acontecerão, mas você não será desamparado por Deus. Em Daniel capítulo 3, temos uma história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram confrontados pelo rei Nabucodonosor a estar se prostrando diante de uma estátua que o próprio Nabucodonosor levantou. Versículo 17. Você acompanha aí na sua Bíblia. Daniel 3, versículo 17. Os rapazes responderam: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que emprestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos o culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer diante de nós. Assim foi a palavra dos homens que não queria falhar. Este era o momento que surgiu em sua vida, em suas vidas, para que ele pudesse assim não obedecer à palavra de Deus ou se virar contra o seu Deus. Às vezes, a vida nos leva para um momento muito crucial. E às vezes ficamos em dúvida do que fazer. Não sabemos decidir muitas vezes o que devemos na realidade falar ou fazer ou realizar. Ficamos em dúvida, sabe por quê? Porque não temos muitas vezes no nosso coração que não podemos falhar. Se você colocasse isso, plantasse no seu coração, eu não posso falhar contra o meu Deus, você dificilmente ficaria em dúvida o que fazer. Esses homens não duvidaram em momento nenhum. Na hora que foi perguntado, a resposta veio logo adiante. O rei, pode entender, nós não podemos prostrar diante de ti, nem dos teus deuses, nem muito menos desta estátua que foi levantada. Esses homens eram funcionários, eles trabalhavam para o rei Nabucodonosor. Eles eram homens importantes, trabalhavam no reino, mas mesmo assim tiveram que dizer a Nabucodonosor e a todos que estavam ali que eles não podiam falhar. Eles deveriam permanecer firmes diante do Senhor. É automático, mas as pessoas que não têm esta natureza diante de Deus, que não quer falhar, pensa que agindo de uma outra forma, de um outro modo, de um outro jeito, poderá apagar a falha. Você sabe por que Abraão não negou o seu filho? A gente aprende na escola bíblica dominical porque ele não negou, porque ele obedeceu a Deus, não foi? Não é assim que a gente aprende? Mas Abraão, ele não deixou de dar o seu filho, porque ele não queria falhar. Um crente, ele precisa permanecer. Mas às vezes nós não damos atenção e falhamos, muitas vezes. Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. E falha, e falha, e falha. O tempo todo. Mas um crente de verdade, aquele que busca ser um crente de verdade, aquele que quer ser encontrado como um verdadeiro adorador, ele jamais permite uma coisa como essa em sua vida. Ele não quer falhar. Esses homens, eles não falharam. Ele disse, não vamos falhar. É agora, é nesse momento,
É neste exato momento que iremos demonstrar o amor que prestamos ao Deus que servimos. E foi a mesma coisa que Abraão também fez. É neste momento, é nesta hora que eu não posso falhar. Deus, Ele pensa que eu vou falhar, mas eu não vou. Eu vou permanecer. Da mesma forma, Isaac poderia falhar. Não falhou. Os homens de Deus, as pessoas do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a igreja santa, imaculada, aquela que busca, ela não falha. Porque ela não deseja falhar. E nada acontece com aqueles que buscam não falhar diante do Senhor. Porque esses homens, eles foram confrontados não só com um rei, o seu patrão, dono de tudo, mas eles foram confrontados com eles mesmos, com uma fornalha. Olha, você confrontar o seu chefe, ou a sua chefe, né? As pessoas que têm poder de liderança por você, é muito bom, é muito fácil. Mas quando você confronta você mesmo, é a sua pele que vai queimar, é a sua barriga que vai roncar, são as roupas que não vão mais existir, é o conforto que agora não terá mais. Quando isso é confrontado, os homens que não desejam falhar, isso é como se não houvesse nada acontecendo. É normal. Mas aqueles que não estão preparados a não falhar, recuam, retrocedem. E o apóstolo Paulo diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós seguimos andando para frente, para o autor e consumador de nossa fé. Você sabe também por que esses homens não negaram aquele momento de prestar culto ao único Deus? Porque eles não queriam carregar diante da sua vida uma culpa que negou o Senhor, que falhou diante de Deus. Eles não queriam, era uma vergonha. E aí entendemos que para eles o melhor era morrer de que estar vivo, carregando eternamente a culpa, a vergonha de ter negado o nome de Deus. Para eles, era muito mais louvável morrer de que estar vivo e ser apontado por todos e todas de ter negado o nome do Senhor. Agora entendo, agora compreendo claramente, porque o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21, agora eu entendo, o apóstolo Paulo disse que para ele o morrer era lucro. Agora compreendo porque o morrer é lucro, porque assim você pode expressar o amor, a profundidade do amor que você tem para com o seu Deus. E também dizer que você não falha. Nada pode tirar isso de você, nem a morte. E Paulo disse, melhor é morrer, porque para mim o viver é lucro, para estar com Cristo é lucro, morrer é lucro. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele diz assim, ó, pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então entendo porque esses homens, muito antes do apóstolo Paulo, pôde expressar com suas vidas, naquele momento, meus irmãos, aquele confronto com o rei Nabucodonosor, e ao mesmo tempo um confronto pessoal com a fornalha que estava à frente deles, que quem ia entrar era eles. Uma coisa é você estar no seu trabalho e dizer assim, eu sou desta forma, se o senhor aceita, bom, se não, vamos embora. Fica aí com o teu emprego, com a tua empresa, né? E eu vou embora. Assim é fácil, meu irmão. Eles até poderiam dizer isso, ó rei, tá bom,
não dá mais para a gente trabalhar aqui no castelo. Não dá, no teu reino, não dá mais. Então a gente vai embora, tá certo? E aí o senhor fica aí com o seu castelo, com o seu povo, com todos os seus adoradores. E a gente vai embora. Mas não é assim não, meu irmão. Pera aí. Vai embora nada. Ninguém vai embora não. Quem não quiser se dobrar aqui, vai entrar ali, ó. A fornalha. Daqui, da minha presença, o único lugar que você vai sair é para ali, ó. Fornalha. Tem essa de ir para casa, vou arrumar outro emprego, vou arrumar outro meio de ganhar o meu dinheiro, ou sustentar a minha família. Não tinha outro meio. Ou adora, ou entra na fornalha. Então não é simplesmente encontra um chefe, não é simplesmente encontra uns princípios e doutrinas que algumas pessoas pregam, mas contra você mesmo. Era a vida deles que estava em jogo. Mas quando nós temos em nossa vida não querer falhar, isso não tem força. O morrer é lucro, como disse o apóstolo Paulo. Para esses homens, o que importava para eles era não falhar naquele momento. E muitas vezes para nós não damos atenção à falha. Pensamos que as coisas que fazemos é insignificante para o nosso Deus. É coisa besteira. É coisas que ninguém nem nota. Mas Deus está vendo, meu irmão. Deus conhece o mais íntimo de nossos corações. Não existe aquilo que Deus não vê. Deus vê tudo. Então, não tem coisa pequena ou grande que seja para Deus igual. Para o Senhor, tudo é a mesma coisa. Porque Ele vê tudo. Ele está simultaneamente em todos os lugares. Falando simultaneamente em todas as pessoas. Ele fala em momento, instante igual para todos. Isso prova o seu poder de onipresença. Mas, às vezes, nós caímos na nossa própria ilusão, dizendo que isso é uma falha pequena. E você falhou, meu irmão e minha irmã. E falha diante de Deus é falha. Os grandes diante do Senhor, eles não queriam falhar. Porque a falha era negar a Deus, era negar o seu próprio Deus. E para esses homens, para a igreja de Jesus Cristo, falhar nunca. Nós não podemos falhar. Nós podemos falar do que somos diante de Deus. Esses homens desejaram em seus corações não falhar. Nós não iremos falhar. E podemos fazer um exegese do texto e podemos também tirar que esses homens se reuniram e eles conversaram entre si. E ao conversar entre si, eles puderam dizer cada um para um outro: temos um só Deus. E a palavra é uma só para todos. Tanto é que só falou um para o rei. Não falou os três. Os três não falaram no mesmo momento. Não. Um só falou por todos. Um só falou ao rei. Obrigado, meu irmão. Que todos estavam em comum acordo. Sabe qual era o comum acordo? Não falharemos com o nosso Deus. Podemos falhar com tudo na cabeça dos outros, mas para com Deus não falharemos. Esse é o nosso propósito quando assim formos chamados diante do Rei. Diremos a Ele o que Ele precisa ouvir e o que o nosso Deus precisa saber. Nós não falharemos. Meus irmãos, Deus conhece o teu coração e Ele sabe que você não deseja falhar mais. Não tenha medo
nada acontece. Nada acontece com aqueles que não querem falhar. Creia nisso. Nada. Aconteceu um milagre quando Abraão ia assim imolar o seu filho. Aconteceu um tremendo milagre. Um carneiro estava preso ali nos arbustos e que em lugar do seu filho foi colocado o animal. Milagre. Deus não deixa que nada aconteça com aqueles que não querem falhar. Se você não deseja falhar, não se preocupe. Mas, pastor, a fornalha estava tremendamente ardente, esperando por eles. Ele não tinha nenhum problema com isso. Poderiam aquecer 7, 70 vezes 7, quantas vezes fosse necessário. Para eles, o morrer diante de Deus era muito mais importante do que estar vivo com uma vida vergonhosa, uma vida que havia falhado, negado o Senhor Jesus Cristo. Morrer para eles era melhor do que viver com a culpa e a vergonha de ter desobedecido o Senhor. Muitas vezes nós falhamos. E muitas vezes falhamos muito feio. Mas é porque ainda não incorporamos que somos povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é um povo escolhido de Deus. Não fale. Mesmo que isso custe a tua vida, custe o teu emprego, custe o que você achar de tão importante na tua vida. Mais importante é não falhar. Você não falhando, nada acontece. Esses homens foram levados, como disse o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. Eles foram perseguidos. Eles ficaram encurralados. Eles não podiam fugir daquele momento. Não era simplesmente dizer não e ir embora. Ele tinha que enfrentar uma outra etapa. Era dizer não e continuar. Às vezes nós falhamos porque não queremos continuar. Mas uma coisa é certa. Deus tinha um plano maravilhoso naquele momento. Era preciso que esses homens permanecessem ali, para que o milagre de Deus fluísse. Às vezes queremos dizer não e ir embora, mas na maioria das vezes, Deus quer que você diga não e fique, para que o milagre possa acontecer. Assistimos o filme ontem. Que pena que você não pôde vir. Mas olha, não perca as programações da igreja, porque são mensagens tremendas que a igreja tem oferecido a todos vocês. Ontem foi fantástico o filme, muito bom. O poder da graça. O pastor, ele questionava porque Deus havia colocado ele com um companheiro de trabalho muito, mas por demais de ruindade. Ele disse, mas por quê? E a esposa desse pastor disse, olha, não é que ele foi colocado na tua vida, não. É o contrário. Foi você que Deus colocou na vida dele. Você só precisa saber o que vai fazer. Você tem que estar aí mesmo. E esses homens aqui, eles poderiam questionar, mas por que, Senhor? O Senhor me colocou nesta situação, neste momento tão crítico, que além de negar a vontade do rei, nós também não podemos nem sair. Devemos ficar.
Mas era porque não era Nabucodonosor que se colocou sobre a vida deles, não. Foi o contrário. A graça de Deus é tão imensa que Deus colocou 3 homens maravilhosos na vida de Nabucodonosor, para que o milagre pudesse acontecer. Versículo 25 de Daniel, capítulo 3. O rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses, o nosso Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamou e gritou pelos 3 homens: venham, saiam daí. Por que Nabucodonosor não botou uma outra pessoa para estar ali olhando? Não, porque esses 3 homens foram colocados na vida dele, para que ele pudesse ser abençoado naquele momento. Para que ele pudesse, logo depois, baixar um decreto que todo o reinado dele, todas as pessoas deveriam adorar o Deus desses homens, para que o milagre pudesse acontecer. Às vezes questionamos muito a nossa vida, mas é você, meu irmão, é você, minha irmã, que está sendo colocado por Deus neste lugar que você está, para que você abençoe as pessoas. E às vezes questionamos ao Senhor: por que estou aqui, Senhor? Esses homens podiam questionar. E às vezes nós questionamos por que estamos aqui e não tem nem fornalha. Tem comida quentinha, tem conforto, tem casa sem goteira, tem emprego com salário bom, mas questiona. Meu irmão, minha irmã, esses homens tinham direito, diante da situação que eles estavam, a questionar isso diante de Deus, mas não questionaram. Porque Deus sabe, Deus sempre sabe aonde você deve estar. E aonde você estiver, você será a peça principal para que o milagre de Deus aconteça. Nada acontece com você, meu irmão. Ninguém lhe toca, porque Deus tem plano na tua vida, aonde você está, para que você contagie o ambiente, para que você mude toda a situação, para que você faça nascer, fluir o trabalho de Deus. Aqui diz, continuando, Nabucodonosor gritou, e Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha. Mas não parou por aí. Continuando no versículo 27. Chamou os satrapas, os prefeitos, os governadores, todo o conselho do rei, ajuntaram todos eles para comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo de nenhum deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, diz aqui na minha Bíblia, pode ser na sua queimado. Os seus mantos, que eles estavam com roupas, não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles, nem cheiro de fumaça. Foi comprovadamente visto por todos que estavam ali. Todos puderam observar o milagre de Deus. Nada acontece para com aqueles que não desejam falhar. Nem a roupa queimou, nem o cheiro da fumaça ficou, nenhum fio só de cabelo foi chamuscado, nenhum fio só, nada, absolutamente nada foi tocado nesses homens, permaneceram do mesmo jeito que entraram no fogo. Isso é milagre. Milagre acontece com aqueles que não desejam falhar. Você quer que um milagre aconteça na tua vida? Deseje hoje no seu coração: não vou falhar.
eu não vou desapontar o meu Deus. Sabe por que os milagres aconteceram? E hoje as pessoas gritam aí, hoje não vemos milagre mais. Mas como pode acontecer um milagre se você falhar? Se você negar? Negar o Senhor é impedir que o milagre aconteça. É impedir que o seu milagre flua naturalmente. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga a todos eles que marche. Diga a eles que não parem. Diga a eles que não parem perante este mar. Diga a eles que continuem. O milagre acontecerá com aqueles que não falham. Deseje em seu coração não falhar. Porque isso acarreta diante de Deus um espaço muito grande. Mesmo que custe a tua vida, deseje não falhar. Continuando aqui, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus desses 3 homens, que Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus, disse Nabucodonosor. Esses homens preferiram, versículo 28, esses homens preferiram louvar a Deus, preferiram arriscar a sua própria vida para louvar a Deus. Mas nós arriscamos, Daniel capítulo 3, mas nós arriscamos a nossa vida, porque não queremos falhar contra Deus. Eles também preferiam morrer do que estar vivo com um título de desobediência. Deus exibe o seu poder. Deus exibe o seu poder em nós. Deus apareceu naquele momento, porque alguns homens, ou aqueles 3 homens, permaneceram firmes. Deus quer se mostrar na tua vida, na vida da tua família, mas você precisa estar pronto, pronta a não falhar. E aí o fluir de Deus, ele vem naturalmente. Você é a pessoa que tem que permanecer aí, aonde você está. As situações, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, perseguidos, muitas vezes perseguidos, mas em tudo atribulados, mas Deus está aí com você, acompanhando passo a passo e usando você para que o seu milagre possa acontecer. Para com aqueles que não desejam falhar, nada acontece sobre sua vida e Deus jamais desaponta essas pessoas. Nunca. Nunca Deus desapontou um só sequer que não desejou falhar. Todos eles, Deus se fez presente. Basta você desejar em seu coração não falhar. E às vezes nós pecamos em pequenos momentos de nossas vidas e não prestamos atenção, que isso nos faz estar muito mais distante de Deus do que nós imaginamos. Meus irmãos, esta atitude correta levará as pessoas a buscar, a entregar as suas vidas a Deus. A sua atitude correta de não querer falhar
leva muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. A atitude desses homens, esses 3 homens, levou todo o reinado a adorar ao seu Deus, ao Deus verdadeiro. Muitas vezes, nós não queremos perceber isto, mas a sua atitude, a maneira que você se comporta, que você fala, é justamente aquilo que empurra ainda mais para baixo, ou distancia ainda mais aqueles que precisam do amor e da misericórdia de Deus. Meu amado, Nabucodonosor, com a sua atitude, merecia um castigo tremendo perante os homens, mas perante Deus, ao nosso Deus. Deus precisava usar os seus homens para que ele pudesse enxergar que existe um Deus. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, aonde você está. Mas o milagre só vai acontecer aonde você está, se você decidir no seu coração não falhar. Mas se você permanecer aí onde você está, e continuar falhando, e falhando, o milagre de Deus não acontece. E a murmuração sempre será a mesma. As discórdias sempre serão as mesmas coisas. Mas se você decidir hoje, Senhor, permanecerei como esses homens, permanecerei como os grandes profetas de Deus, permanecerei como Abraão, Isaque e Jacó, como aprendemos na escola bíblica dominical. Permaneceremos sem falhar, porque queremos ver a glória de Deus, queremos ver o milagre de Deus acontecer. Como eu estava falando ilustradamente, o mundo prega aí que nós não vemos milagre de Deus. Mas você deseja ver um milagre? Não fale. Permaneça prostrado diante de Deus em qualquer situação. Você quer ver um milagre no seu trabalho? Não fale. Você verá a glória de Deus. Você verá, meu irmão. Para encerrar essa reflexão, eu quero contar aqui uma ilustração. Um rapaz, ele era um soldado no quartel. E ele pregava o evangelho para os seus companheiros de trabalho, de plantão. E ali, sempre que ele lia a Bíblia, ele trazia sempre uma palavra direta, objetiva. Ele dizia: olha, Deus te chama. Deus está abrindo a porta do teu coração para que você o receba. E assim você entrega a sua vida a Cristo. E a vida a Cristo deve ser entregue agora. Não tem que esperar amanhã. Porque o amanhã pode ser muito tarde, como diz o hino 259. Entrega hoje a tua vida. E naquele momento, os rapazes, os soldados que estavam com ele, se entregavam. Porque não havia outro meio de continuar a vida, senão entregar a vida a Cristo. E aquele rapaz pregava muito, e muitas pessoas se convertiam. E isso bateu, esse assunto chegou à presença do capitão, ou do general. O general ficou muito preocupado, disse: rapaz, não vai dar. Eu tenho um exército de crente, quem é que vai querer dar um tiro, né? Como é que a gente vai pegar o inimigo? Os caras vão ficar tudo orando. Não, chama esse menino cá, esse menino tem que vir aqui na minha sala. Chama esse rapaz aqui agora. E aí chamou o rapaz, disse: olha, vem cá, acabou com esse negócio de Cristo, viu? Pode tirar isso da cabeça, outra coisa, eu quero que você vá lá na quadra, você vai agora, meio-dia, né? Pronto. Vá lá na quadra, lá no meio da quadra, você vai chegar lá no meio da quadra e vai dizer: eu sou do demônio, vá lá agora, é uma ordem. E o rapaz disse: capitão, me perdoe, mas eu não vou poder fazer isso.
Rapaz, soldado, você está pensando quem está falando aqui? Rapaz? É uma ordem que eu estou lhe mandando. Vá lá agora, senão você vai ser preso. Ele disse: capitão, ser preso para mim é o mínimo. Aprendi na Bíblia que o morrer é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Eu não posso falhar com o meu Deus. Eu não posso falhar. Soldado, você sabe o que você está dizendo, rapaz. Você sabe, você tem ciência do que você está me dizendo agora. E ele disse: sim, senhor. Certeza absoluta. E o capitão levantou furiosamente, chegou perto dele e deu um abraço nele e disse: a paz do Senhor. Eu queria saber até que ponto ia essa tua fé. Eu sou crente, sou presbítero. E é assim que deve se comportar um cristão. Não pode falhar. Retroceder? Nunca. Nunca retroceder. E assim devemos ser nós que desejamos que aconteça um milagre. Você quer que aconteça um milagre na tua família? Você quer que aconteça um milagre no teu trabalho? Você quer que aconteça um milagre na tua comunidade? Tudo parte de você. Você não pode falhar. Esses homens sabiam disso. Eu não posso falhar, senão o milagre de Deus não acontece. O milagre de Deus só aconteceu porque esses homens permaneceram firmes. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz claramente aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, muitas vezes, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos presente, onde nós estamos aqui. Seja você um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Meu amado, queremos convidar você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Se você ainda não teve esta atitude de se entregar totalmente ao Senhor, este é o primeiro momento que você deve falar para você mesmo: eu não posso falhar agora. Eu vou entregar a minha vida a Cristo. Se há alguém em nosso meio que ainda não fez a sua decisão pública, dizendo assim: eu não vou falhar neste momento, faça. Eu sei que as pernas tremem, os braços ficam pesados, muitas coisas passam sobre sua cabeça, mas venha e não falhe. Mas se todos nós que estamos aqui já entregamos a nossa vida ao Senhor, mas é preciso que você venha também e diga nessa noite: Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade de dizer: eu não vou falhar. Deus está te dando a oportunidade, minha irmã e meu irmão, mais uma vez, para que você possa dizer assim: eu não vou falhar mais. Então, se você sente o desejo no seu coração de estar aqui à frente, entregando a sua vida pela primeira vez, dizendo ao Senhor: não falharei neste momento, você está convidado e convidada a vir à frente e assim entregar a sua vida a Cristo completamente. Mas se você já entregou a sua vida, você já teve a sua vida no altar do Senhor, mas ao mesmo tempo tem falhado muito, mas muito mesmo, agora é a oportunidade de você também poder vir à frente e dizer: Senhor, eu não quero falhar mais. A Adriana está ficando em pé?
Você também pode fazer a mesma coisa que a Adriana, ficar em pé. E dizendo ao Senhor, não vou falhar mais. Amém. Glória a Deus. Porque o amanhã pode ser muito tarde. Diz as Escrituras Sagradas que o morrer é lucro, meu irmão. Falhar diante de Deus, nunca. Se você decide hoje não falhar mais, para que o milagre de Deus aconteça, glória a Deus por sua vida. Eu também estou em pé aqui, como mensageiro desta noite. Também recebo a palavra de Deus. Tenho um privilégio de ter recebido ela primeiro que os irmãos. Mas estou em pé também aqui, figurando que não desejo mais, em nenhum momento de minha vida, falhar diante do meu Deus. Porque tenho deixado de ver, de contemplar milagres grandiosos que poderão acontecer na minha família, na minha comunidade, no ambiente que eu estiver. Muitos milagres não aconteceram por conta da minha falha. Também fico em pé diante de Deus, dizendo que não vou falhar diante do Senhor, para que a sua glória, para que o seu milagre possa acontecer. Vamos louvar esse hino mais uma vez, 401. E depois desse hino 401, é 401, né? Não quero falhar, mas quero falar. Não é esse 401? Andar e viver com Jesus. Vamos louvar esse hino mais uma vez, 401. E entendemos que nessa noite o Espírito de Deus, o Espírito reparador, ele fluiu na nossa igreja, para que nós possamos permanecer firmes como esses homens. Amém? Vamos louvar esse hino todos, porque é o que estamos dizendo com as nossas vidas nessa noite. Não queremos falhar, mas queremos falar diante de Deus, diante de todo mundo, que hoje gritaremos como esses homens, não falharemos. Vamos louvar esse hino, mas cante mesmo com a sua alma. Vamos ficar todos de pé, toda a igreja agora, e vamos glorificar esse hino maravilhoso. Triste eu andava sem gozo e sem paz, mas hoje eu tenho alegria eficaz. Amém. E constantemente bendigo a meu Deus. É claro o motivo, pois só de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Você é de Jesus, meu irmão. De Cristo, você não Jesus, pode falhar com Ele. Senhor. Ele não desaponta nenhum dos seus servos. Todos eles foram tremendamente usados. Andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal. O mundo atirou-me no abismo fatal. Mas nada vai acontecer. Agora pau vem voando nos céus. Eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar. Andar e viver com Jesus. Oh, alma turbada, por que lamentar? Não lamenta, não. No ventre racha tesouro sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Oh, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de
Essa era o hino que esses 3 homens cantavam. Cristo Jesus, Meu Senhor, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Amém? Esta era a música que esses 3 homens cantavam. Eles não queriam falhar, mas queriam falar, andar e viver para todo sempre com Jesus. Se você deseja andar e viver com Cristo, que você possa estar diante dele neste momento, dizendo a ele que não quer falhar, mas quer falar e andar todo sempre diante do Senhor. Amém? Baixemos as nossas cabeças. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. É viva, ela é eficaz. Ela nos deu, ó Deus, nesta noite uma nova vida. Ela nos deu, ó Deus, um novo gás, uma nova maneira de enxergar a nossa vida diante do Senhor. E que em nome de Deus, nós possamos estar, ó Deus, diante de Ti, alegres, felizes, em ter o Senhor como nosso Deus. Ó Deus, Pai, maravilhoso, Te louvamos, ó Pai. Não falharemos contigo, ó Deus, porque o Senhor, em nenhum momento de nossas vidas, muito antes da nossa existência, o Senhor falhou conosco. O Senhor sempre permaneceu fiel. E que em teu nome, toda a tua igreja possa dizer amém nesta noite, em não falhar. Em nome do Senhor, amém e amém.